Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Matheus, professor de História Geral, e na aula de hoje nós vamos abordar um conteúdo histórico que é de grande importância para quem anda se preparando para o Enem. Primeiro, pelas implicações na atualidade. Segundo, pela reincidência de questões nos vestibulares. E terceiro, porque é um objeto de estudo de várias áreas do conhecimento. E além das questões de história geral, história do Brasil, pode ajudar em sociologia e no contexto histórico da redação, né? O tema, como vocês já devem ter visto em algum lugar dessa tela, é o racismo científico, né? A gente vai estudar numa perspectiva geral e numa perspectiva local, né? As influências desse racismo científico europeu na história do Brasil também. Pois bem, gente, os racismos científicos foram correntes de pensamento elaboradas por cientistas europeus no século XVIII e XIX que defendiam a superioridade racial dos brancos sobre os demais povos. Essas teorias elas chegaram aqui no Brasil a todo vapor no ano de 1871 e mais ainda em 1888. Mas, Matheus, vem cá. O que andava acontecendo no Brasil desse período? É importante a gente se lembrar dessas datas? É importante sim, gente. No ano de 1871, os abolicionistas, aqueles que eram contra a escravidão, conseguiram aprovar a Lei do Ventre Livre. E a partir dessa data, né, os filhos de homens e mulheres escravizados seriam considerados livres. Já em 1888, né, no famoso 13 de maio, nós tivemos a abolição da escravatura. E o que é que isso tem a ver com as teorias raciais? Tem tudo a ver. A nossa elite aqui brasileira, nossa elite política e intelectual, né, que eram na sua maioria homens brancos, eles estavam com medo de que os negros ganhassem direitos, ocupassem espaços de poder e tivessem o mesmo status de cidadão que os brancos. Então eles pensaram, olha, a escravidão desmoronou de vez. A gente precisa descobrir, então, uma maneira de impedir que essa galera aí sejam os nossos concorrentes. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Foi justamente pegar essas teorias europeias que diziam que negros eram menos evoluídos, menos inteligentes, menos capacitados, para continuarem excluindo esses segmentos da população da vida política, das universidades, dos cargos importantes, do acesso a salário e a moradia dignas, né? Mas vamos aqui dar nome aos bois. Nesse momento histórico que nós estamos estudando, a história, no geral, ela foi fortemente marcada pelo que nós chamamos de cientificismo. Isso significa dizer que tudo precisava ser validado pela ciência. Tudo, inclusive o preconceito racial, né? Então, essa teoria é conhecida como determinismo racial ou darwinismo social, ela foi amplamente aceita, né? Ela teve pouquíssimas contestações, justamente porque a sua base científica estava aonde? Nos estudos de Darwin sobre seleção natural e evolução das espécies, né? Mas é importante a gente ressaltar aqui que essa era uma interpretação da obra dele. Darwin mesmo nunca disse que os brancos eram mais evoluídos. O que vocês precisam definitivamente saber é que, segundo o darwinismo social, algumas raças eram mais perfeitas e mais evoluídas que outras, certo? Ela estabelecia uma pirâmide humana, como vocês veem aqui, né? Existia uma hierarquia entre as raças. Então, reflitam. Se foram homens brancos, né, cientistas europeus de pele clara, que elaboraram essas teorias, quem é que vocês acham que ocuparia o topo da pirâmide? Evidentemente que eles mesmos, né? E quem é que se encontrava abaixo? Eram os negros, os amarelos, os indígenas e o que era considerado o pior de tudo, que era o sujeito mestiço. Agora a gente chega num ponto muito importante, que é o problema da mestiçagem, né?
Ao mesmo tempo em que os poderosos usavam essas teorias europeias, né, para manter o poder e a riqueza na mão de poucos, eles também se preocupavam muito com a representação racial do Brasil no estrangeiro. De acordo com uma grande historiadora, né, e antropóloga brasileira chamada Lilia Schwartz, a gente era visto lá fora como um espetáculo de raças, como um grande laboratório racial, como uma nação que, por ser mestiça, não tinha futuro, né? Um importante teórico dos racismos científicos, ele veio aqui no Brasil e ele fez o seguinte comentário: trata-se de uma população totalmente mulata, viciada no sangue, no espírito e assustadoramente feia. Percebam o impasse. A nossa elite, ela aderiu ao darwinismo social para alegar que os brancos, por serem cientificamente mais evoluídos, deveriam governar os negros. Só que esse mesmo darwinismo também dizia que a mistura de raças era a coisa mais abominável que existia no mundo, porque os mestiços, eles herdavam o que havia de pior no branco e no negro. Eles seriam ou criminosos, ou loucos, ou perversos, degenerados, né? Não tinham saída fora disso. Mas, como o povo brasileiro, né, no século XIX, no século XX, já estava no estágio muito avançado de mistura, né, a maioria da população brasileira era mestiça, se eles aceitassem essas teorias, né, europeias que condenavam a mestiçagem, eles teriam que aceitar também que o Brasil estava condenado. Só que esses homens poderosos não queriam de jeito nenhum ser vistos por essa perspectiva, né? Então eles elaboraram uma teoria que fosse mais favorável, buscaram pegar essas teorias gerais aí e criar uma teoria local. Agora vamos ver como foi que isso se deu. Então, gente, no começo do século XX, né, o Brasil ele foi o único país da América Latina convidado para participar de um congresso internacional das raças. O cara que foi representando o país, esse aqui que vocês veem na tela, se chamava João Batista Lacerda. E ele defendia a tese de que em 3 gerações, nós, o povo brasileiro, seria um povo branco. Mas como é isso, Matheus? Como é que um país mestiço, um país que foi condenado ao fracasso, pode vir a se tornar branco? Segundo Lacerda, seria através da miscigenação, da eugenia e do embranquecimento racial. As nossas elites, elas deveriam ter que estimular, ter que financiar a imigração dos europeus para cá, para o Brasil. Por quê? Porque esses estrangeiros, né, deveriam ter filhos com as mulheres de cor. O raciocínio para a época era o seguinte: se a raça branca é biologicamente a mais forte, os filhos que eles tiverem com mulheres negras, com mulheres mestiças ou com mulheres indígenas, nascerão o quê? Cada vez mais brancos, porque o que predomina é o gene do branco. Então eles pegaram o darwinismo social e falaram: olha, a gente vai mudar esse ponto aqui. A miscigenação, para a gente, não é um problema, é a solução. Então o Lacerda ele levou um quadro para esse congresso, uma pintura. Essa pintura que vocês veem, chamada Redenção de Cã, do autor Modestos Brocos, era a evidência da tese do Lacerda, né? O que essa pintura de época diz a vocês? Vamos fazer aqui uma análise de fonte, né? Desse homem que acreditava que o Brasil mestiço de hoje, né, tem no branqueamento de um século sua perspectiva, sua saída e solução. Vejam bem, aqui, né, à esquerda, nós temos uma avó que é muito negra e ela olha para os céus em sinal de milagre. À direita, a gente tem um homem branco, né, provavelmente português, que olha para o filhotinho ali muito satisfeito. Ao centro está a mãe, né, mestiça, com os traços mais retintos, uma cor da pele mais clara, com o cabelo menos crespo. A avó, ela está descalça, né? Mas a filha dela, a mãe do bebê, tem os pés cobertos, olha só. Do lado direito é pavimentado, mas o esquerdo ainda tem terra. Aquela velha ideia de civilização e barbárie, né?
e a criança, ela é branca. Era essa a imagem que se queria dar. Era essa a ideia do branqueamento que começou a fazer tanto sucesso, né? Nós somos mestiços, mas vamos nos branquear no futuro próximo, era o que se pensava. Então, esse quadro aqui é a conclusão dos teóricos do branqueamento, né, do racismo científico brasileiro. Isso é uma perspectiva de época. O país era descrito, sim, como uma nação de raças misturadas, mas em transição. O racismo científico ele se manteve firme e forte durante muito tempo. Ele só foi se enfraquecendo na década de 1930. Agora a gente vai analisar umas questões e eu gostaria que vocês indicassem, né, as respostas no chat, tá bem? Essa é uma questão da UERJ, ok? Quero que vocês analisem e respondam no chat qual é a opção correta, né? A, B, C ou D. E façam a mesma coisa nessa questão da Unesp. Indiquem qual das alternativas está correta. Por fim, né, eu deixo aqui uma sugestão literária de um autor chamado Machado de Assis, que viveu no Brasil dessa época, né, no século XIX, e ele era um sujeito mestiço, que justamente por ser mestiço, olhava assim com muita desconfiança para essas teorias deterministas, essas teorias raciais. Né? E no livro dele chamado O Alienista, né, que é de um médico que chega numa cidade e interna todo mundo, ele diz o seguinte: homens da ciência é só de ciência, nada com externa fora da ciência. Né? Justamente um sentimento de desconfiança muito grande em relação à ciência da época. Então, leiam. Obrigado, gente, e até a próxima.